Fala, impressionadores! Bem-vindos a mais uma aula de Excel da Hashtag. O meu nome é Gabriel e na aula de hoje a gente vai ver tudo sobre linha de tendência, uma ferramenta poderosíssima aí do Excel e que ajuda a gente a fazer análise de dados. No caso de vocês aí, vocês estão vendo no meu gráfico essa linha pontilhada vermelha que está mostrando no meu primeiro gráfico aqui uma tendência de crescimento do meu faturamento e até mesmo uma certa previsão de como ele vai se comportar para os próximos meses. Na aula de hoje a gente vai aprender do zero como construir essas linhas de tendências, outro tipo de linha de tendência, a gente também vai passar quais são os tipos de linhas de tendência que existem e assim como fazer ao fim criar uma linha de tendência aqui para a média de casos de Covid para São Paulo, tudo isso partindo do zero e eu vou explicar passo a passo para vocês como aplicar isso daqui, beleza? Antes da gente começar a aula, primeiro eu vou pedir para vocês pausarem e baixarem esse modelo de planilha para vocês aplicarem aí na casa de vocês e de fato aprendam como fazer linhas de tendência nos gráficos de vocês, tá? Tá aí na descrição do vídeo a planilha para vocês baixarem aí de graça. E na volta, claro, não se esquece, ó, do like. Não se esquece aí de deixar o like pra gente preparou essa aula super especial para vocês, com todo o carinho do mundo. E por isso, ó, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal para não perder as notificações. Eu vou pedir desculpa também, que minha voz está um pouquinho anasalada, porque eu tô resfriado, mas eu acho que tá dando para entender muito bem o que eu tô falando aí. Show de bola? Então vamos agora pro conteúdo, chega de blá blá blá, partiu! Bom, dando início ao conteúdo da nossa aula, a gente vai começar aplicando a primeira linha de tendência aqui no nosso gráfico de faturamento. Esse gráfico, ele mostra o faturamento de uma loja mês a mês ao longo dos 2 últimos anos. E com isso é importante, dado os resultados que foram obtidos, a gente fazer análises de como está o desempenho da minha empresa. Se a gente está conseguindo ter um faturamento maior mês a mês, se a gente está indo em tendências de aumento ou de queda. Quando a gente bate o olho no gráfico, a gente tem a impressão já inicial de que de fato tem certo aumento aqui de faturamento ao longo dos meses. Mas não é tão seguro a gente afirmar isso. A gente precisa saber de fato se isso se prova na realidade, porque repare que tem alguns meses que a gente está vendendo menos do que os meses iniciais. Então, por mais que aparentemente tenda a ser um crescimento, pode ser que na realidade isso não se mostre concreto. E como é que a gente faz para descobrir se isso de fato é real ou não? Através da linha de tendência. A linha de tendência é uma ferramenta gráfica e para a gente aplicar ela, a gente vai começar selecionando nossos gráficos e no meu caso aqui, vai ter o meu elemento gráfico aqui, esse maisinho que vai aparecer do lado do gráfico de vocês e aí vai ter uma das opções aqui chamada linha de tendência. A gente pode já começar selecionando a linha de tendência. Caso não apareça para você esse maisinho, você pode apertar com o botão direito aqui em uma das colunas do seu gráfico e aí você vai ter aí adicionar linha de tendência como uma opção. Show de bola? Perfeito. Feito isso, agora a gente tem a nossa linha de tendência aplicada. E ela, como partindo do zero, já mostra um crescimento, a gente já pode afirmar que de fato aqui a gente tem uma tendência de crescimento do nosso faturamento. Mas repara que essa linha de tendência que foi nos colocada aqui é uma linha reta, né? Ela é uma tendência linear. E com isso, a gente tem que ter algumas preocupações. Porque pode acontecer de fato, né, ao longo de toda a nossa caminhada, a gente estar com uma tendência linear. Mas a gente tem que ter algumas preocupações porque de fato podem ter períodos onde, por mais que no todo a gente esteja crescendo, a gente pode ter períodos de queda. E como toda tendência e previsão, nada disso aqui é 100% seguro de que vai se repetir para o futuro. Esse é um ponto muito importante da gente entender. A linha de tendência, ela pega o passado e indica como está esse comportamento, mas ela não garante que esse comportamento vai continuar acontecendo. Mas, dado um tipo de comportamento, a gente pode tomar ações para ou que permaneça acontecendo esse comportamento. Então, no nosso caso de crescimento, a gente quer continuar tendo esse crescimento, então as ações que a gente está tomando estão dando certo, então vamos manter essas ações. Ou, caso a gente tenha uma tendência de queda, a gente pode tomar ações aí de retomada, ou seja, as ações que a gente está tomando hoje não estão funcionando, a gente está perdendo em dinheiro. Então, por isso, ela permite com que a gente veja e tome ações com base nos nossos comportamentos anteriores. Então, a linha de tendência é muito, muito utilizada para análise de dados. E perfeito, como eu estava comentando, aqui a gente tem uma tendência linear. Existem outros tipos de tendência. Para que a gente veja esses outros tipos, a gente vai clicar com o botão direito na nossa linha de tendência
tá? Selecionar a linha de tendência e clicar com o botão direito nela. É difícil, eu sei que ela é bem fininha, mas a gente vai clicar com o botão direito na nossa linha de tendência e escolher a opção Formatar linha de tendência. E aqui nas opções de linha de tendência de formatação, a gente vai ter, assim como os outros elementos do gráfico, como alterar alguns tipos, né? Alguns formatos aí da linha de tendência. Se você não apareceu ainda para você, né? Essas mesmas opções estão aparecendo para mim, provavelmente você está ou no baldinho aqui em cima, ou nessa outra opção de efeitos, tá? Mas é importante você ir aí nas opções de linha de tendência. Mas caso você queira, inclusive, né, alterar o formato aí da linha de tendência, por exemplo, pintar ela de outra cor, você pode vir aqui no baldinho e pintar, selecionar uma outra cor para sua linha de tendência. Por exemplo, eu vou pintar aqui a minha de vermelho escuro, selecionei a opção aqui no baldinho, ele já aplicou, que aí eu consigo destacar um pouquinho mais a linha de tendência, mas você poderia também mudar o tipo de tracejado, mudar a largura, a transparência, enfim, aí é com você, é parte da sua criatividade. Mas o que é importante que eu queria te passar a mensagem são as opções aqui de linha de tendência que a gente tem disponíveis. Repara que aqui, dentro das opções, a gente tem alguns tipos de linha de tendência. A mais comum de ser utilizada, de fato, é a linear. Mas com ela traz alguns riscos, que às vezes ela não corresponde à realidade da forma mais real possível. A gente vai ver isso já no gráfico seguinte. Mas eu queria já passar para vocês que existem vários tipos de linha de tendência, como a exponencial, linear, logaritmo, polinomial, potência e média móvel. Eu já adianto que as que a gente mais vai usar são a linear, exponencial, a polinomial e a média móvel. E a gente vai passar por algumas dessas aqui na aula de hoje. Mas o mais legal é que aqui para baixo a gente tem opções que poucas pessoas conhecem. Mas aqui embaixo a gente consegue trabalhar com previsões de linha de tendência. Então, dentro desse avançar e recuar, a gente começa a conseguir passar quanto que a gente quer ver para frente ou quer ver para trás. Então, por exemplo, se eu quiser ver como que está sendo esperado o desempenho dos próximos 6 meses, basta eu aqui ver no avançar, escrever o número 6, dar um Enter, que ele agora vai dar uma linha de tendência aqui para os próximos 6 meses. Repararam só? Então, e de novo, né? Isso não significa que isso vai corresponder à realidade. Isso aqui é uma previsão. E o que é certo das previsões é que elas sempre estão erradas. Beleza? Então é só para que a gente consiga ter uma previsão, mas que a gente não se tome isso como realidade. Show de bola? Seguindo aqui, a gente vai ver essas outras partes aqui de baixo nos gráficos seguintes. Mas agora a gente fecha nesse nosso primeiro gráfico com uma linha de tendência linear e que mostra aí pra gente uma tendência de crescimento. Vamos agora para o gráfico 2. No gráfico 2, a gente tem dentro do ano como foram o desempenho das vendas semana a semana. Com isso, a gente tem algumas informações, né? A gente quer tirar algumas conclusões, algumas análises desse gráfico. Tá? Eu vou fechar aqui a minha formatação. Vou até aumentar um pouquinho o gráfico aqui para vocês verem melhor. Tá? Mas basicamente, não me importa aqui a quantidade de dia. O que eu quero tomar desse gráfico é como está o meu comportamento dele dentro das minhas semanas do ano. Então, para isso, eu vou usar a minha linha de tendência. Vou selecionar meu gráfico, vou selecionar lá a linha de tendência e repara que ele já botou uma linha linear que mostra para mim que ao longo do ano as vendas estão numa linha de tendência aqui linear de crescimento. Mas repara que isso não necessariamente é uma verdade, porque tem dias aqui que a gente vendeu mais do que muitos dias aqui no meu final do ano. Então, o que eu quero tentar entender, tirar as conclusões? Se o meu desempenho aqui, ele tende a ser maior e, enfim, como que é a variação ao longo do ano? Aqui, de fato, beleza, no início do ano a gente já pode tirar uma conclusão aqui que ele tende a crescer ao longo do ano, mas não é 100% certo. E como é que a gente vai descobrir qual é a linha de tendência mais certa? Se existe alguma linha de tendência que vai representar de forma mais real o comportamento na realidade. A gente vai lá em formatar linha de tendência, então selecionei aqui a minha linha de tendência, formatar linha de tendência, e com isso a gente vai começar a testar as outras linhas que estão aqui. Nem sempre a gente vai, com base nos dados, ter todas as opções disponíveis, tá, pessoal? Mas é importante a gente testando essas outras opções. Então, o logaritmo também não trouxe muita variação. A polinomial, fui selecionando aqui, a princípio não me trouxe muita variação, mas ela permite com que a gente mude a quantidade de ordens. E com isso, se eu seleciono, por exemplo, boto ordem 3, ela começa a mostrar algumas variações de linha. Então ela começa o ano muito bem, tende a cair, sobe e no fim do ano ela já volta a cair um pouquinho. Repararam? Então aqui, essa linha de tendência me parece estar mostrando um pouquinho melhor a realidade, concordam? Mas como é que eu vou saber qual que mostra mais ou menos da realidade? Através de uma opção aqui embaixo,
que é exibir valor de R quadrado no gráfico. Galera, não se precisa se preocupar aí com termos técnicos, mas o importante para a gente é que esse R quadrado no gráfico mostra para a gente o quão próxima da realidade está, né, em relação aos dados, o resultado da minha linha de tendência. Então eu cliquei aqui no R ao quadrado, ele apareceu para mim o valor aqui embaixo, eu vou selecionar esse valor, arrastar ele aqui para cima só para a gente ver ele um pouquinho melhor, beleza? Vou dar aumentar ele um pouquinho também de tamanho, para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou botar aqui no 14. E repara que agora ele me deu esse valor aqui 0,16, que para mim não significa nada. Mas o que ele é importante? Vou voltar lá na minha linha de tendência, na formatar linha de tendência, e vou começar a variar as minhas linhas de tendência. Repara que na linear ele reduziu o valor. Na logaritma ele manteve o valor quase, né, manteve o mesmo valor. Na polinomial ele já aumentou o valor. No que era ordem 2 também tinha um valor bem baixo. Ordem 3 já começou a aumentar. Se botar a ordem 4, por exemplo, continuou a aumentar. Ordem 5 aumentou ainda mais. Repare que a ordem 5 deu um salto grande. A gente poderia continuar aumentando aqui, provavelmente ele ia chegar num comportamento mais próximo. Mas aí, quanto mais ordens a gente aumenta na tendência polinomial, mais imprecisa ela passa a ser, tá? Por mais que o R ao quadrado fique condizente, né? Fica mais próximo de 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1 esse R ao quadrado, mais representada a realidade ela significa. O ideal é que a gente trabalhe aqui com ordens até 6, beleza? Em linhas de tendência. Dito isso, a gente chega aqui... tá vendo? Até permite só que, né, que a gente digite de 2 a 6 aqui em linhas de tendência, né? Pode até tentar botar 6, a 6 mostra até uma tendência mais próxima à realidade. E aí com isso a gente chega aqui num gráfico maior, onde o início, que ele mostra pra gente que o início do ano é muito fraco de vendas, e ele vai aumentando até mais ou menos outubro, novembro, e ao final do ano ele volta a cair. Com isso a gente consegue tomar ações de marketing, por exemplo, para tentar aumentar as vendas aqui no início do ano, tentar estratégias diferentes, assim como lá para frente. Então com isso, com R ao quadrado, a gente consegue escolher melhor as nossas linhas de tendência. Show de bola? Perfeito. Então montamos aí o nosso gráfico 2. Vamos agora para o nosso último gráfico, que é a média de casos de Covid em São Paulo. Vamos ver aí como que está funcionando esse gráfico de média de Covid. No caso, que é um dos gráficos que a gente mais vê aí no dia a dia, né? Então, todo dia aparece esse gráfico aí de novos casos no jornal e a gente vai entender agora justamente como é que é feita a linha de tendências dos novos casos. Então, eu baixei lá, aqui da fonte, tá? da SEAD, vocês podem baixar lá também, acessar esse link e baixar esse gráfico, mas eu peguei os resultados de casos por dia do ano de 2022. E é com ele que eu vou aplicar aqui a minha linha de tendência. Então, vou selecionar aqui meu gráfico e vou botar minha linha de tendência. E aí, repara que a minha linha de tendência mostra que os casos estão aumentando, que é a minha tendência linear, certo? Mas vamos ver agora como que ele se comportaria com outras linhas de tendência, né? Então, eu vou botar aqui minha tendência, vou ativar meu valor de R ao quadrado no gráfico, né? Vou puxar ele aqui um pouquinho para cima, aumentar o valor dele também, lá para 12, 14, vai, 14, e começar a avaliar como é que estão minhas linhas de tendência. Beleza, então minha exponencial piorou, né? A minha linear melhorou, minha logaritma melhorou um pouquinho, a polinomial já começou a melhorar. E aí repara no perigo da linear. A linear mostra que ela está aumentando, só que recentemente os casos caíram vertiginosamente, e a polinomial indica exatamente isso, que ela começou fraca ao longo do ano, e aí teve de fato boom de casos aí que a gente teve no início do ano, só que agora já estão voltando a cair os casos, e a polinomial está mostrando um pouquinho melhor essa realidade. Mas o que a gente vê muito aí nas notícias é a tendência de média móvel. O único porém que a gente tem da média móvel é que a gente não consegue fazer previsões com a média móvel. A gente consegue ver as tendências recentes dela, né? Então, por exemplo, aqui no período de 7 dias, que eu botei aqui, botei o período de 7 dias, que é o que a gente vê sempre aí nas notícias, a gente consegue ver que nos 7 dias, últimos 7 dias, a gente está com uma tendência de queda, tá vendo? Tendênciazinha aí de queda nos últimos 7 dias, por mais que, né, a gente tenha crescido, e agora a gente já voltou a cair a quantidade de quedas, que é o que está representado aqui. Com isso a gente tem o gráfico similares aí ao que são apresentados nas
notícias, beleza? E aí, galera, linha de tendência é isso, a gente vai testando. Lembrem aí de pegar sempre tendências que estão mais próximas da realidade. Cuidado ao se tomar decisões em cima delas, porque nem sempre o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro, né? A pandemia aí foi a prova real disso. Muitas empresas estavam esperando um ano maravilhoso. Quando deu a pandemia, mudou completamente a previsão, né? Nenhuma previsão se tornou realidade. Então tomem cuidado aí com linhas de tendência, usem elas sempre ao seu favor. Show de bola? Antes da gente fechar a aula, claro, não se esquece de baixar essa planilha para você aplicar essas linhas de tendência aí na casa de vocês. E claro, não se esquece aí de deixar o like para a gente estar alcançando cada vez mais pessoas e se inscrever também no canal. Comenta aí também para mim, quero ver quem está aqui até o final. Comenta aí, #tendência. Quero ver quem está comigo até o final, só os fortes ficam até o final. Então comenta aí, #tendência. Comenta aí, quero ver quem está aí comigo até o final, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.